Bom dia, segundo ano, beleza? Como é que vocês estão? Vamos lá, pessoal, vamos continuar, tá? E na aula de hoje, tá? Nós vamos falar da obtenção do alumínio, parte 2, né? Na indústria, né? Lá na cidade de alumínio, que nós começamos, né? A primeira parte, né? E calculei mais ou menos 50% do processo, né? E aí vamos agora para a segunda parte, para finalizar, né? E na segunda parte nós vamos finalizar a obtenção da matéria-prima. E eu vou comentar com vocês também uma segunda fase, né? Quando essa matéria-prima ela vai ter um destino para a confecção, né? De um outro produto final, tá? Você tem um produto final, entre aspas, vamos colocar, o produto final dele é o alumínio, ok? Só que esse alumínio vai ter outros destinos, tá bom? E eu vou comentar um outro destino desse alumínio que é feito, e é feito lá mesmo esse destino, né? Ele tem uma outra, por isso eu vou aproveitar a logística dessa obtenção, tá? Mas vamos lá. Nessa segunda parte, nós temos o que? A primeira, vamos colocar dentro dessa segunda parte. A primeira parte que vem é a fundição, tá? Vamos lá, deixa eu marcar aqui. Fundição. Fundição, tá? Essa fundição, o que ocorre? Lá, né? Na fundição, o alumínio chega líquido. Alumínio ele chega líquido, né? Chega líquido, e aí ele vai direto para esses fornos, tá? A 950 graus Celsius, né? Que ocorre nessa fundição, né? Ele vai estar, obviamente, ele já chega líquido e vai manter esse aspecto, né? Esse estado dele, né? O estado líquido, porque aí entra uma segunda parte, tá? Do alumínio, esse alumínio que está fundido, né? Está na fundição lá, 950 graus. Esse alumínio, o que vai acontecer com ele? Ele vai receber, né? Esse alumínio, ele vai receber outros minérios, né? Que aí vai funcionar como uma espécie de aditivo, tá? Então ele vai receber ou ferro, né? Ou manganês, tá? Manganês, silício, enfim, ele vai receber onde o que? Onde depende no que será aplicado, né? No que será aplicado o alumínio, tá? Então, dependendo do que vai aplicar o alumínio, você pode adicionar o ferro, o manganês, o silício, entendeu? Enfim, você vai, nós chamamos aí de um valor, esse alumínio ele vai ter o que? Um valor agregado, tá? Aí tem uma terceira parte desses fornos, né? Ele tá em fornos, né? Esses fornos, ele vai direto para ser moldado, tá bom? Então vai ser direto para ser moldado, tá? Quando ele vai ser moldado, né? Após ele ser moldado, nós temos já
o alumínio que nós chamamos de alumínio primário, tá? Esse alumínio primário, ele tem 70% do alumínio da bauxita, né? Do alumínio da bauxita, aquele que foi trabalhado depois, enfim, para alumínio, etc. Tal, mas vamos colocar aí, é o alumínio da bauxita, foi extraído lá, né? Mais 30% de alumínio, olha que interessante, reciclado, tá? Então eles misturam lá, né? Nesses fornos que vai ser moldado. E aí depois, quando você vai nesse forno também, além de você ter além de você receber aquele valor agregado, também você pega e também recebe esse alumínio, 30% de alumínio reciclado, que é uma forma, né, de você impactar mesmo menos no custo do alumínio, né, que você vai estar reaproveitando, e também no custo e no impacto ambiental, tá bom? Ok? E aí, depois que tem esse alumínio primário, nós teremos o que? O depósito, efetivamente, depósito de alumínio, né, que depois eu vou mostrar na aula, eu mostro as fotos, né? Ele fica até a céu aberto, né, exposto, até porque o alumínio ele tem uma resistência enorme às intempéries, né, ao clima, enfim, né, ele não oxida, ele aguenta muito, né? Então ele pode ficar por um determinado tempo exposto mesmo ao tempo, né? Aberto, não é um lugar fechado, que aliás é um grande volume, né? Então você tem aqui na parte 5 você tem o depósito de alumínio, né? E nós temos dois principais tipos, tá? Nós temos dois principais tipos, tá bom? Um é o lingote, ele está na forma de lingote. E o 2, tarugo, tá? Mas aí com as imagens é mais fácil entender, tá? E a última fase, né, é o uso, né? Que aí você pega, você vai ter o que? Uma aplicação, né, dele. Uma aplicação que pode ser uma aplicação que pode ser desde uma panela de pressão, né, até uma bicicleta, né, passando por papel alumínio, né, enfim, portão, enfim, pode ser janela, enfim, você tem várias aplicações, tá? E aí vem a parte também que eu considero interessante, que nós vamos aqui desenvolver. Eu vou só trocar a folha aqui, com licença. Deixa eu trocar aqui a folha. Vamos para a parte 2, tá? Só um minutinho. Não vou desligar, senão vou ter que, né, ter que fazer 2 vídeos, aí já é demais, né? Então vamos lá. O que é essa parte? Essa parte que nós vamos comentar com vocês. Só um minutinho. Eu vou comentar o que? Vamos lá. Vamos lá. Vou comentar com vocês o que? Da matéria-prima que eu tenho a um produto final, né? Um outro produto final, que é o que? Que esse vai ter uma aplicação final, vamos dizer assim. Você tem a matéria-prima, essa matéria-prima não tem uma aplicação final ainda. Ela tem o que? Que ela vai ser enviada para uma outra empresa, que aí vai fazer a aplicação final. Nesse caso aqui é feito lá mesmo na empresa Alumínio. Eles têm uma, vamos dizer que é quase aplicação final, né? Vamos dizer, só falta uma parte, vocês vão entender mais para frente. Então nós temos a matéria-prima se transformando em produto final. Do que? Do papel
alumínio, tá? Então, primeira coisa lá que nós temos esse papel alumínio, né? Primeira coisa, nós temos a matéria-prima. Que ela tá na forma que eles chamam de rolo caster. Parece um papel higiênico gigante, né? Essa matéria-prima, esse rolo caster, pra você ter uma ideia, cada rolo desse, né, é muito pesado. Ele tem em média 9 toneladas. E apresenta 8 milímetros de espessura, tá? Esse rolo caster, ok? Aí esse rolo caster ele vai passar por a primeira etapa, né? Que esse rolo caster vai passar, né? É um tratamento, tá? Vai passar por um tratamento, tá? De argônio, né? Argônio, né? Dentre os gases nobres, né? Para tirar impurezas. Olha que interessante. Então você pega esse argônio, você faz a injeção dele, né? Aplicação dele, ele vai retirar as impurezas que você efetivamente tem, né? Muitas vezes microscópicas, muito pequenas, que, né, muitas vezes nem é possível a olho nu, né? Mas é necessário fazer esse tratamento, tá? Depois ele é injetado, né? Ele é injetado entre 2 rolos, tá? Então você pega esse que nós já temos isso, ele passa para o tratamento, ele é tensionado, ele é esticado, enfim. E aí depois ele vai ser injetado entre esses 2 rolos, né? Esse tipo de injeção, ele já serve o quê? Ele já serve porque ele vai também deixando esse rolo cada vez mais fino, né? Que é o que nós necessitamos do papel alumínio, que ele é extremamente fino, o papel alumínio, né? Fino e maleável, né? Aí a quarta parte, essa chapa, né? A quarta parte é a chapa, né? Que foi injetada lá entre os 2 rolos, essa chapa que ela sai, olha só, com 600 graus Celsius, temperatura muito elevada, 60 graus Celsius, mesmo com resfriamento, de água, tá? Então você vai ter, mesmo com resfriamento, ele sai essa temperatura. E aí, na quinta parte, nós temos o que? Um spray com grafite, que nós vamos ver as fotos depois, né? Interessante também que esse spray com grafite, essa operação unitária, né? Aqui nós estamos falando todas as operações unitárias. Vamos colocar a quinta operação unitária. Ela serve o quê? Para que esse spray com grafite? Ela serve, olha que interessante, como antiaderente, tá? Aderente, ou seja, para a chapa não ficar grudando uma na outra. Garante o quê? Que a chapa não grude uma na outra, entendeu? Isso é muito importante, que aí ele garante, né? Esse spray, né? Ele garante realmente essa não aderência, tá? E aí, depois nós temos, depois dessa parte do spray, nós temos uma parte o que? Nós temos a laminação, né? Laminação, que aí ele realmente tem qual é
obviamente a laminação vai ter qual função? Diminuir a espessura, diminuir espessura, que é em torno de 1 centímetro, tá? Então você quer, aí você vai ter um equipamento, certo? Você vai ter um equipamento, que eu vou mostrar a foto, né? Esse equipamento ele vai fazer o que? O papel caster, né? O rolo, né? Aquele papel caster, ele vai virar o que? Nesse equipamento ele vira o papel alumínio, né? Papel alumínio. E como isso aí ocorre, né? Esse processo, ele passa em média 10 vezes, né, na máquina. 10 vezes na máquina. Esse equipamento, essa máquina, equipamento, né? Equipamento, vou colocar aqui. E aí, cada vez que passa, ele diminui 50% a espessura, tá? Ele diminui 50% a espessura, tá bom? Até ele atingir aquele formato, né? Mas aí tem uma última parte, né? Antes de ter o destino final, nessa operação unitária, na oitava, ele passa o quê? Ele passa por aquecimento, novamente, esse papel alumínio. Para quê? Para aliviar um pouco a tensão do papel, tá? Então você quer aliviar um pouco a tensão do papel, né? Para aliviar um pouco você faz novamente esse aquecimento, né? E depois, por último, nós temos o destino, né? Destino final. Qual que é esse destino? Outras empresas, olha que interessante, outras empresas, né, que embalam em rolos menores, tá? Então é isso, classe. Basicamente é esse o processo de alumínio. Estamos encerrando o terceiro bimestre, deu certinho, o negócio foi em cima, que bom. E vamos lá, até a próxima aula. Obrigado, bom dia.